Senhor presidente, eu quero iniciar dizendo o seguinte: como os diversos oradores que se alternaram na tribuna trouxeram à consideração da Corte argumentos metajurídicos em reforço aos seus raciocínios técnicos para justificar a alienação de refinarias sem autorização congressual, eu me permito levar à consideração dos eminentes pares trechos de uma interessante entrevista do diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras, AEPET, Ricardo Maranhão, recentemente concedida ao periódico Petronotícias, especialmente porque estamos diante de uma questão que diz respeito à própria segurança nacional. Repito, essa questão não diz respeito à tecnicalidade, se cabe ou não cabe a reclamação no caso, ou se há aderência perfeita, estrita ao que foi decidido pelo plenário desta Corte. Nós estamos em face de uma questão que diz interesse à própria soberania nacional. E a Corte, a Suprema Corte do país, está sendo chamada a dar uma resposta a esta tormentosa questão. Vou reproduzir trechos desta entrevista, sem me comprometer, evidentemente, com o teor dela. Mas esta entrevista faz, a meu ver, um contraponto interessante àquilo que foi dito unilateralmente pelo representante da Petrobras e pelo representante do governo. A primeira questão que se coloca a este engenheiro que trabalha no dia a dia, não só da lavra, da extração e do refino do petróleo, é a seguinte: gostaria, pergunta o repórter, que começasse sobre a sua visão geral a respeito do mercado brasileiro e o processo de desinvestimento da Petrobras na área de refino. Resposta: na realidade, a venda de 8 refinarias com capacidade de processamento de 1,1 milhão de barris de petróleo por dia é uma entrega de pouco menos da metade do mercado brasileiro. Vejam os senhores que estamos decidindo aqui. Representa a entrega de mais ou menos a metade do mercado brasileiro no que diz respeito ao refino do petróleo. Continua o engenheiro. As refinarias instaladas no Brasil têm capacidade de 2,2 milhões de barris de petróleo por dia. E o país também importa derivados de petróleo. Em qualquer nação, em qualquer segmento da economia, o mercado é um parâmetro. Para aqueles que gostam de ouvir, não é, os reclamos do mercado. No caso do Brasil, a importância do mercado é maior ainda, porque possui grandes dimensões e é o 6º país do mundo, o 6º maior do mundo. Além das dimensões do mercado, os derivados de petróleo, isso é muito importante que fique assinalado, são produtos estratégicos. Produtos estratégicos. Portanto, aqui não se trata de saber se alguma gestão momentânea da Petrobras tem a intenção, louvável ou não, de se desfazer de ativos que considera supérfluos para fazer caixa. Diz então aqui o engenheiro, o consumo de combustíveis no Brasil ainda é baixo a moderado. O consumo per capita de energia ainda é baixo. É cerca de 1/5 do consumo de energia da Noruega, por exemplo. Ou seja, o mercado brasileiro tende a crescer muito, porque existe uma correlação entre energia e desenvolvimento. Ou seja, quanto maior o consumo de energia, mais rico e desenvolvido é o país. As gestões passadas
cometeram um gravíssimo erro estratégico quando praticamente abandonaram a atividade de refino. A Petrobras hoje se limita a investir na atividade de refino para a manutenção dessa atividade e não investe na construção de novas refinarias. Aí vem o repórter e pergunta: por que considera um erro estratégico grave? Diz o engenheiro: vamos admitir que o mercado brasileiro seria plenamente atendido por 2,2 milhões de barris de petróleo por dia, que é a capacidade de refino da Petrobras. Então, se a empresa pretende vender 8 refinarias, isso representaria cerca de 1,1 milhão de barris de petróleo por dia. Este volume equivale a aproximadamente 400 milhões de barris de derivados por ano, ou a 66 bilhões de litros de derivados por ano. Só por esse número se nota a dimensão desse mercado. Vender a metade das refinarias é um erro estratégico gravíssimo. Essa decisão é uma negação dos objetivos que levaram à criação da Petrobras. A Petrobras, todos nós sabemos disso, todos nós rememoramos as lutas em prol da criação do petróleo. A Petrobras, diz o engenheiro, foi criado para dar autossuficiência ao Brasil em petróleo bruto e também, importante, em derivados. Então, quando eu vejo, diz o engenheiro, um país como o Brasil ainda dependente de derivados e reduzindo os investimentos em refino, trata-se de um erro estratégico gravíssimo. E essa dependência de importação de derivados tende a aumentar. Isso porque a Petrobras só faz investimentos em manutenção e operação e não investe em novas refinarias. À medida que a produção de petróleo cresce aceleradamente, a tendência é que nós vamos aumentar rapidamente a exportação de petróleo cru e, simultaneamente, aumentar a importação de derivados de petróleo. Vejam o contrassenso. Ou seja, estamos retomando o caminho do ciclo colonial em pleno século XXI. Devemos caminhar sempre que possível para agregar valor aos nossos produtos. Se o Brasil é um grande produtor de petróleo e de gás natural, devemos procurar ser um dos grandes produtores de gasolina, nafta, diesel, querosene de avião e outros derivados. Devemos procurar beneficiar esse petróleo bruto que nós temos em abundância, inclusive entrando na indústria da petroquímica. Aliás, diz o engenheiro, sair da petroquímica é mais um erro da Petrobras, porque esta indústria agrega valor aos insumos petrolíferos. Então, não investir em refino é um erro gravíssimo e torna o país cada vez mais dependente da importação de derivados e nos obriga a exportar mais petróleo cru sem valor agregado. Vamos perder nas duas pontas, diz esse técnico de nomeada. Vem uma outra pergunta que me parece relevante. Há muitas críticas sobre o fato da Petrobras ainda deter quase um monopólio na área de refino. Como enxerga essa questão? Diz o engenheiro, os que defendem a venda das refinarias afirmam que a Petrobras tem uma posição dominante no mercado, controlando cerca de 98% da capacidade de processamento do país. Afirmam também que há necessidade de novos atores na atividade de refino e que a venda de parte das refinarias vai diminuir o preço. Aliás, isso foi dito da tribuna. Disse, inclusive, que os monopólios são incompatíveis com as democracias. Vejam, vossas excelências, o que se diz por aí. Aí vem o engenheiro e diz o seguinte, assevera o seguinte, o assunto monopólio é altamente discutido e debatido na legislação e na literatura no direito econômico. Em primeiro lugar, é preciso distinguir o monopólio privado e o monopólio público. O monopólio privado não controlado é crime. A Constituição brasileira estabelece que o Estado tem o dever
de combater os monopólios que abusam do poder para proteger os consumidores. Esse dispositivo foi regulamentado, estou repetindo aqui o que se diz na entrevista, e resultou na criação do CAD. O monopólio privado é crime e é mais perigoso quando se trata de um monopólio estrangeiro, ainda mais em um setor absolutamente estratégico como é o do petróleo. Quanto aos monopólios públicos, eles são legais os monopólios públicos, impostos por razões de interesse nacional. Desde a Lei 9474 de 1997... Desde a Lei 9478 de 1997, não existe nenhuma restrição que proíba ou que vete o acesso à indústria do refino por empresas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, ou multinacionais. Qualquer empresa pode construir refinarias no Brasil, basta que tenha o desejo. Isto pode ser feito há 20 anos e não foi feito por nenhum grupo nacional ou estrangeiro. Se vendermos as refinarias, não vamos aumentar a capacidade de processamento do país, que continuará sendo de 2,2 milhões de barris por dia. É óbvio isso, é claro. Nós vamos tirar metade das refinarias da Petrobras, vamos entregar para a iniciativa privada. Estas mesmas refinarias transformadas em subsidiárias vão produzir exatamente a mesma coisa. Diz o engenheiro, nós continuaremos com a mesma capacidade de refino e com a mesma dependência de derivados importados. Essa não me parece a melhor solução. A meu ver, a melhor solução seria a construção de novas refinarias, que podem ser feitas, inclusive, com parcerias com a Petrobras ou com o Estado brasileiro. Além de aumentar a capacidade de refino e diminuir nossa dependência das importações, será investimento novo em novos projetos. Isso vai demandar serviços de engenharia, fornecimento de materiais e equipamentos de geração de tecnologia. Então, é muito mais vantajoso construir novas refinarias do que comprar refinarias que já estão implantadas. Eu acho que isso está muito claro, diz o engenheiro. Vem uma outra pergunta. Passados 20 anos, desde a flexibilização imposta pela Lei 9478 de 97, nenhum grupo se interessou em construir refinarias no Brasil? Ao que se deve isso, na sua visão? Diz o engenheiro, eles alegam que têm receio de fazer investimentos em novas refinarias e correr o risco de controle de preços pelo governo. Eu questiono esse argumento. Então, diz o engenheiro, nós queremos um capitalismo sem risco? Esta é uma atividade que produz combustíveis altamente estratégica. Ela mexe com a segurança do país, com a segurança militar, com o abastecimento, com direitos dos consumidores. Queremos que essa atividade seja totalmente livre, sem qualquer interferência governamental? Nós queremos que monopólios privados estrangeiros pratiquem os preços e façam o que quiserem? Então, não me parece que seja boa essa alternativa de vender refinarias prontas e amortizadas. Claro, quem é que não quer comprar uma refinaria pronta, uma refinaria já com uma personalidade jurídica própria, já com as suas instalações montadas e com o seu corpo de técnicos? Qualquer pessoa faz isso, gostaria de fazer isso. Então, repito, então não me parece que seja boa essa alternativa de vender refinarias prontas e amortizadas, mantendo o país dependente da importação de derivados. Insisto, senhores ministros, senhoras ministras, eu não estou aqui compactuando o que está sendo dito. Estou trazendo uma outra visão que não foi ventilada por aqueles que se alternaram na tribuna. Importante que nós e a nação tenham clareza do que está ocorrendo neste processo, concordando ou não. A melhor alternativa, diz o engenheiro, seria exigir que esses grupos entrem para construir novas refinarias, contratando serviços de engenharia,
comprando materiais e equipamentos com determinado índice de nacionalização. Precisamos de investimento produtivo e não de mera transferência de ativos amortizados do capital nacional para o controle estrangeiro. É disso que se trata. É disso que se trata. Vamos entregar algo redondinho para a iniciativa privada, nacional ou estrangeira, algo pronto e acabado. Veio uma nova questão. Há ainda uma alegação de que a política de paridade de importação da Petrobras aumentou ainda mais os preços de derivados. Aí vem a resposta. Em outubro de 2016, a diretoria da Petrobras aprovou uma política de preços internacionais. Isso significa que a Petrobras iria praticar os preços vigentes no mercado internacional na área do Golfo do México, considerada a taxa de câmbio. Esse preço de paridade internacional depois evoluiu para um preço de paridade de importação, PPI. Com essa mudança, alguns custos extras foram acrescentados. O custo para transportar a gasolina até o porto americano, o embarque do navio, o frete dos Estados Unidos para o Brasil, seguro, descarga e custos de internacionalização. Assim, o consumidor brasileiro passou a ser obrigado a pagar o preço vigente no mercado americano, acrescido desses valores aos que acabei de citar, diz o engenheiro. Ao adotar o PPI, você permite que o importador traga esse derivado de fora e faça concorrência com a Petrobras, que chegou a perder 30% do mercado. Assim, ela passou a diminuir o processamento das refinarias e ficaram ociosas. Vejam a causa subjacente que motiva a venda das refinarias. Essa política é uma exigência daqueles que querem comprar as refinarias da Petrobras. Eles querem impedir que o Estado brasileiro tenha qualquer interferência nos preços dos derivados de petróleo. Não que acho que deve existir um controle rígido de preços, diz o engenheiro, mas o Estado não pode abrir mão de certo controle sobre os preços públicos. Aí vem outra questão que me parece interessante. Então, a seu ver, a situação de quase monopólio da Petrobras não é prejudicial ao mercado brasileiro? É uma questão provocativa. Resposta. No direito econômico, existe a figura do monopólio virtuoso. Monopólio virtuoso é aquele que é decorrente de lei, estabelecido por razões de segurança nacional e de interesse público. Ele pode ser benéfico em muitos casos. Eu posso lhe garantir que os custos de refino da Petrobras são inferiores aos custos de refino das refinarias do Caribe e dos Estados Unidos. Eu posso lhe garantir também que nenhuma empresa privada estrangeira pode trazer derivado de petróleo ao mercado brasileiro por preços inferiores aos da Petrobras. A Petrobras produz petróleo no pré-sal a preços decrescentes e suas refinarias são eficientes e refinam mais barato que as refinarias americanas. O custo do refino da Petrobras está em torno de 2,40 dólares o barril, dados do terceiro trimestre de 2019. No Golfo do México, a média é de 4,70 centavos de dólar barril. Portanto, quase o dobro o custo de produção no Golfo do México. Vejam como as nossas refinarias produzem de forma mais barata. É importante lembrar que com combustíveis e energia caros, uma das consequências nocivas é a perda da competitividade de nossa economia. Existe um estudo elaborado pelo, e digo eu, competente Departamento de Engenharia Industrial da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, que afirma que a venda das refinarias tem uma alta probabilidade de transformar essas unidades em monopólios privados. Repito, monopólios privados, regionais. Serão monopólios de empresas estrangeiras, porque provavelmente serão grupos do exterior que irão comprar essas refinarias. Eu duvido que nessa situação de crise, de pandemia, exista capital nacional que tenha condições de comprar essas refinarias. Isso digo eu.
Essas unidades foram planejadas para atuar em mercados com uma determinada abrangência regional. Por exemplo, a refinaria Alberto Pasqualini, Refap, em Canoas, Rio Grande do Sul, vai atender ao mercado do Rio Grande do Sul, mas não conseguirá atingir mercados mais amplos, porque não existe logística para fazer com que ela consiga atacar regiões fora de uma determinada área de jurisdição. Então, vejam as senhoras e os senhores, se a Refap for privatizada, ela será um monopólio regional. O mesmo irá acontecer na Repar, RNEST e Regap em graus diferentes. Estou terminando, senhor presidente, não se preocupe, mas acho que a matéria é relevante. Outra questão, eu gostaria de ouvi-lo também sobre o TCC firmado entre a Petrobras e o CAD. Como avalia a decisão da Petrobras em assinar esse acordo? Senhores ministros, senhoras ministras, ouçam com atenção esse episódio do CAD. Como é que ocorreu efetivamente essa decisão do CAD? Diz o senhor engenheiro, nesse termo de cessação de conduta, TCC, a Petrobras, de forma muito estranha, se comprometeu a vender 8 de suas refinarias, seu sistema de transporte de gás, a Gaspetro, e sair em grande parte do gasoduto da Bolívia. Isto começou, vejam vossas excelências, isto começou por uma iniciativa do CAD? Não. A partir de uma denúncia da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, ABICOM. A ABICOM foi ao CAD denunciar que a Petrobras estaria abusando de sua posição dominante no mercado de refino. Ter posição dominante não é crime. Crime é usar essa posição dominante para ter uma posição de mercado e praticar preços absurdos, diz o engenheiro. Em nenhum momento, e pasmem vossas excelências, em nenhum momento a ABICOM sugeriu a venda de refinarias da Petrobras, mas denunciou a estatal como se ela estivesse abusando do seu poder dominante, praticando preços que impediriam a concorrência. Em função dessa denúncia, que fez o CAD? O CAD instaurou um procedimento preliminar para apurar a denúncia. Esse procedimento não chegou de forma nenhuma a qualquer tipo de conclusão. Ele estava sendo apenas iniciado quando o presidente da Petrobras, cujo nome omito, foi ao CAD e inexplicavelmente ofereceu as 8 refinarias e outros ativos estratégicos da companhia ao invés de defendê-la. O presidente da Petrobras não foi defendê-la, a companhia, perante o CAD, ele foi espontaneamente, ou como se diz em latim, ex ponte propria, abrir mão das refinarias e outros ativos estratégicos. O CAD tinha um dever de fazer apurações. Se a Petrobras estava realmente praticando abusos, o Conselho deveria punir a empresa e seus dirigentes. Por outro lado, a Petrobras teria que demonstrar que não estava abusando do poder econômico e processar a ABICOM por fazer uma denúncia falsa. Então, a meu ver, diz o engenheiro, o CAD furtou-se do cumprimento do seu dever e a direção da Petrobras também furtou-se da sua obrigação de defender a companhia. Vender as refinarias é beneficiar os concorrentes da empresa. Isso é inexplicável. Existe o chamado abuso do acionista controlador. No caso da Petrobras, estou terminando a entrevista, vou ao meu voto. No caso da Petrobras, o acionista controlador é a União. Um dos procedimentos que configuram esse abuso é adotar medidas que beneficiam os concorrentes. Quem vai comprar essas refinarias são os concorrentes da Petrobras. Logo, conclui o engenheiro, isto é um abuso de acionista controlador. Aí, eminentes pares, se vossas excelências me permitirem a ousadia, eu vou me reportar
e peço que não entendam isto como um cabotinismo, há um artigo que publiquei antes do advento ainda do atual governo, na Folha de São Paulo, prestigioso jornal, todos nós conhecemos, com o seguinte título: Soberania Nacional e Ativos Estratégicos. Antes deste governo, antes de se cogitar a venda de refinarias, etc., etc. E eu termino este artigo, e me perdoe mais uma vez por me citar, não faço isso, mas acho que neste momento parece apropriado, parece-me apropriado. Termino dizendo o seguinte: internacionalizar ou privatizar ativos estratégicos não se reduz apenas a uma mera opção governamental de caráter contingente, ditada por escolhas circunstanciais de ordem pragmática. Constitui uma decisão que se projeta no tempo, configurando verdadeira política de Estado, a qual, por isso mesmo, deve ser precedida de muita reflexão e amplo debate, pois as suas consequências têm o condão de afetar o bem-estar das gerações presentes e até a própria sobrevivência das vindouras. E nada melhor do que propiciar esse amplo debate é submeter essa questão aos representantes do povo congregados do Congresso Nacional. E agora eu vou ao meu voto e procurarei fazer um resumo deste meu voto. Faço um relatório, como é de praxe, salto a questão da admissibilidade da reclamação, porque nós estamos aqui diante de um magno problema, uma questão transcendente que afeta o futuro do país. Portanto, não quero me ater a filigranas processuais, data vênia, e digo o seguinte: conforme consignei, em resumo muito resumido do meu voto, conforme consignei no voto proferido na DI 5.624, medida cautelar, entre aspas, não poderia o Estado abrir mão da exploração de determinada atividade econômica expressamente autorizada por lei, sem a necessária participação do seu órgão de representação popular, porque tal decisão não compete apenas ao chefe do Poder Executivo. Claro que não. É uma medida de Estado, não de governo. Com efeito, digo eu, ainda que o plenário desta Suprema Corte tenha entendido que a autorização legislativa e a licitação pública se mostra obrigatória apenas nos casos de alienação do controle acionário das empresas públicas e sociedade de economia mista, ficando exoneradas desta exigência as subsidiárias e controladas, tenho para mim, ao menos no exame perfunctório próprio desta fase processual, que a criação de subsidiárias, tal como vem sendo praticada, ou seja, unicamente com a finalidade de vender parte dos bens e ativos pertencentes às primeiras nomeadas, não só afronta a Constituição, estou afirmando em sede preliminar, e o quanto decidido pelo plenário dessa Suprema Corte nos autos da ADI 5624, medida cautelar, como também parece configurar expediente empregado para frustrar o controle da operação por parte do Congresso Nacional. Além disso, observo que o caput do artigo 28 da Lei 13.303, de 2016, em consonância com o texto constitucional, exige expressamente que a alienação de bens e ativos integrantes do patrimônio de empresa estatal, vejam as senhoras e os senhores, a taxatividade desse dispositivo legal deve ser precedida de licitação nos termos do referido diploma legal verbis. Então, quando se pega um ativo de uma empresa estatal que só poderia ser alienado mediante licitação e se emprega à primeira vista, nós estamos em série de liminar, o expediente de
integrá-las numa subsidiária para vendê-las sem autorização legal e sem licitação, data vênia, é preciso parar e fazermos um momento de detida reflexão. Vejam o que diz o artigo 28 da Lei 13.303, de 2016. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e à sociedade economista, inclusive de engenharia e publicidade, a aquisição e locação de bens, a alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou a execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como a implementação de ônus reais sobre tais bens, grifei aqui em negrito, serão precedidos de licitação nos termos dessa lei, ressalvadas algumas hipóteses que não se aplicam ao caso. A situação específica sob análise, no caso específico da empresa em comento, observa, ademais, que o artigo 64 da Lei 9.478, de 1997, a Lei do Petróleo, dispositivo que já fez menção, ao qual já fez menção o eminente relator, o ministro Edson Fachin, cuja constitucionalidade da Lei do Petróleo foi confirmada pelo plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADI 1649, de relatoria do ministro Maurício de Correia, dispõe que, entre aspas, para o estrito cumprimento de atividade de seu objetivo social que integrem a indústria do petróleo. Vou reler. Para o estrito cumprimento de atividade de seu objeto social que integra a indústria do petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se majoritária ou minoritariamente a outras empresas. Então, a Petrobras, segundo a lei, que foi considerada constitucional pela Suprema Corte, a única hipótese que a Petrobras tem para constituir as subsidiárias é para o estrito, e a lei ainda fala, não é cumprimento, o estrito cumprimento de atividade de seu objeto social. E pergunto eu, qual é o objeto social da Petrobras? E respondo, uma pergunta retórica, obviamente, quanto a isso não se mostra possível entreter quaisquer dúvidas. Eis que ele se encontra cristalinamente explicitado no artigo 61 da Lei do Petróleo, contemplando exclusivamente o seguinte, objeto social da Petrobras: a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte do petróleo. Então, com todas as vênias, não se integra no objeto social da Petrobras a venda de ativos sem licitação mediante a criação de subsidiárias, data vênia. Pelo menos numa primeira apreciação da matéria que faço. Ainda vamos julgar o mérito dessa reclamação. Continuo dizendo, como se vê, a criação de subsidiárias somente se mostra possível do ponto de vista legal, caso tenha como escopo a realização de um desses fins, ficando a toda evidência excluído o de vender os bens e ativos da Petrobras no mercado privado, sem maiores formalidades, levando não só a sua descapitalização, como também a restrição de sua capacidade operacional. E insisto, tal expediente não só aparenta burlar o artigo 64, combinado com o artigo 61 da Lei do Petróleo, como também a decisão dessa Suprema Corte sobre o tema. E pior, ela aparenta contornar a necessária autorização do Congresso Nacional. E aí, me lembro e me causou enorme perplexidade um argumento que foi lançado da tribuna, segundo o qual seria importante, necessário, urgente vender rapidamente as refinarias, porque os carros elétricos já estariam rodando nas estradas, não só do Brasil, como do mundo. Então vamos nos desfazer rapidamente, porque a indústria do petróleo vai se acabar. Mas o advogado da Petrobras também, curiosamente, diz, olha, vamos vender as refinarias para aplicar na extração do petróleo. Bem, me ficou a perplexidade. Mas se tal for verdade, se o advento dos carros elétricos já estiver tão próximo, é importante avisar rapidamente os donos de
das centenas de milhares de postos de gasolina espalhados pelo Brasil, que cessem a sua atividade e se lancem em empreendimentos imobiliários que sacam crédito subsidiado do BNDES. Mas data vênia, tão cedo, a indústria do petróleo não terminará. Porque se fosse esse o prognóstico, não teríamos tido a Primeira Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, agora esse conflito em torno da região de Nagorno-Karabakh, não é? Que coloca em polos opostos, e nos últimos dias temos visto conflitos armados, a Armênia e o Azerbaijão. Se o petróleo fosse tão desimportante, qual o interesse em torno desta região do centro da Europa? Será que por suas florestas de coníferas exuberantes? Então, continuo, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, dizendo o seguinte: como fez ver o eminente relator, também registro que se afigura plausível a hipótese da ocorrência de desvio de finalidade na alienação de subsidiárias, mesmo porque tal assunto foi amplamente debatido durante o julgamento da cautelar deferida na ADI 5.624. E aí transcrevo no meu voto aquele diálogo que já foi mencionado pelo eminente relator Edson Fachin, em que esse assunto foi ventilado. Olha, tudo bem, não há necessidade de lei específica para vender subsidiárias, mas se criar, já vimos lá atrás isso, e se criar subsidiárias para fatiar as empresas mães, como alguns se referiram, as empresas controladoras, como é que ficaria isso? Não estou afirmando que está ocorrendo. Isso só será apurado ao final do julgamento de mérito dessa reclamação. Salto esse trecho. E aí vou à doutrina. Diz, quanto ao desvio de finalidade ou de poder, cogitado no voto do ilustre relator, o grande administrativista Eli Lopes Meirelles, e diz que o desvio de finalidade se verifica, entre aspas, quando a autoridade, embora atuando nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público. O desvio de finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, por outras palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador público fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para a prática de um ato administrativo. Não estou afirmando nada, é a doutrina que diz isso. Ainda diz o eminente administrativista o seguinte, entre aspas, o ato praticado com desvio de finalidade, como todo ato ilícito ou imoral, ou é consumado às escondidas, ou se apresenta disfarçado sob o capuz da legalidade e do interesse público. Então, concluindo meu voto e pedindo escusas pela extensão da minha peroração, digo o seguinte: diante disso, numa análise ainda precária dos autos, penso que convém, tal como disse a ministra Rosa Weber, penso que convém prestar o devido relevo à linha argumentativa formulada pelas mesas do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados. É uma deferência que nós prestamos a um outro poder. Poder que congrega, como nós sabemos, os representantes do povo, da soberania popular. Então, o mínimo que a Suprema Corte pode fazer é se deter um minuto e dizer, espera um pouco, vamos examinar melhor essa questão. Concluindo, dito tudo isto, senhor presidente, senhores ministros, senhor ministro, acompanho o relator e voto pelo deferimento da liminar para suspender a criação de subsidiárias e, consequentemente, a sua alienação até o julgamento do mérito da presente reclamação. É como voto.